Todos sabemos que a queda do Império se deu com o advento da proclamação da República. Mas o que às vezes passa despercebido por muitos é que o meio utilizado para tal revolução foi um golpe militar. A República Brasileira já nasceu por meio de um golpe de Estado. E isso é muito claro, uma vez que tropas de soldados saíram às 6 da manhã armadas de canhões e derrubou um regime constitucional, aplicando assim um golpe militar. Talvez você esteja se perguntando: por que foram os militares que deram esse golpe? E quais as razões que motivaram essa ação? Sabe-se, então, que por trás do movimento militar de 15 de novembro de 1889 estava Marechal Deodoro da Fonseca. E o que as pessoas pouco comentam é que Marechal Deodoro era monarquista e que 60 dias antes de derrubar o imperador, ele tinha dito: os brasileiros são muito mal educados para a república. Ruim com a monarquia, pior sem ela. Sendo assim, o que levou o Marechal Deodoro a mudar de ideia tão rápido? Essa é uma questão de suma importância, mas que muitas vezes é ignorada pelos livros que narram a queda do Império e a proclamação da República. Outro fato ainda menos conhecido e que deveríamos saber é que no momento em que o regime estava sendo derrubado, o então Marechal Deodoro da Fonseca recusou-se a derrubar o imperador Dom Pedro II. Ele disse: é amigo meu, devo-lhe favores. Vejam só quando um dos cadetes que estava junto com ele gritou: viva a República! Deodoro da Fonseca deu-lhe imediatamente um tapa. Naquele momento, em 15 de novembro de 1889, às 6 da manhã, Teodoro não derrubou a monarquia e nem o imperador, que era seu amigo pessoal. Derrubou apenas o tão somente chefe do gabinete e presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto. Na articulação do golpe, junto com Teodoro da Fonseca, no campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, estava o então tenente-coronel Benjamin Constant, esse sim, reconhecido e convicto republicano, tido como um dos grandes mentores da articulação que acabou resultando na queda da monarquia. Os dois militares mais diretamente envolvidos nesse golpe, Teodoro da Fonseca e Benjamin Constant, eram militares que nutriram ressentimentos com o Império, dentre outros motivos, porque os soldados recebiam soldos muito baixos e o imperador, de certa forma, desprestigiava o exército. Apesar do golpe ter sido executado pelos militares, o exército nesse momento estava dividido entre tarimbeiros e militares de carreira. Já os legalistas, especialmente no caso de Deodoro da Fonseca, não eram golpistas. E além desses grupos, havia do outro lado a chamada mocidade científica, porque a escola militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, era chamada de Tabernáculo da Ciência. Eles idealizavam um novo projeto de Brasil, onde supostamente tudo daria certo se houvesse homens iluminados o suficiente para conduzir a sociedade. Podemos perceber que eles eram influenciados por ideias iluministas. Esses dois grupos de militares acabaram se unindo, embora fossem desunidos entre si, eles foram unidos através da manipulação de um jornalista que desejava a todo momento o golpe, o jornalista Quintino Bocaiúva. Podemos concordar com o ideal republicano de Quintino Bocaiúva. Podemos ser republicano convicto.
Mas não dá para negar que ele articulou muito bem e conspirou para a execução de um golpe. Talvez porque ele não tinha armas para dar cabo ao golpe, mas os militares tinham. Por um bom tempo, Teodoro da Fonseca esteve acamado, com uma série de doenças, e no dia 15 de novembro de 1889, Marechal saiu de sua cama e se dirigiu até o campo de Santana, onde ficava o quartel e o Ministério do Exército, poucos metros de sua casa. E aí derruba não o imperador e nem a monarquia, derruba apenas o ministro Visconde de Ouro Preto e volta para casa. Se deita outra vez e permanece deitado, até que Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant vão visitá-lo. Constata-se de fato que Teodoro da Fonseca estava passando muito mal. Fazia um mês que ele estava acamado. Mas nesse momento, Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant dizem a Teodoro: você sabe quem que o imperador que você fala que é seu amigo colocou no lugar de Visconde de Ouro Preto? Teodoro da Fonseca imediatamente diz que não. Eles respondem: Gaspar de Silveira Martins. Gaspar de Silveira Martins, chamado de O Tribuno, era um influente político gaúcho que durante mais de 20 anos era inimigo de morte de Júlio de Castilho e ainda era o maior desafeto de Teodoro da Fonseca. Inclusive, há indícios de que Gaspar de Silveira Martins se tratava da pessoa mais odiada por Teodoro. Pois, segundo relatos, Gaspar teve um envolvimento amoroso com uma mulher que Teodoro era apaixonado. Isso 10 anos antes, quando Teodoro tinha sido presidente da província, ou seja, governador do Rio Grande do Sul. Em resumo, Teodoro da Fonseca odiava Gaspar de Oliveira, mas ciente da notícia, Teodoro insiste e pergunta: é verdade? Só que não era. Não tinha um substituto ainda para Visconde de Ouro Preto. Porém, influenciado por essa mentira, Teodoro da Fonseca diz: diga ao povo que a república está feita. Realmente é constrangedor, mas no Brasil foi assim. Eles mandou dizer sem mais nem menos, sem clamor e participação popular, que a república estava proclamada. Ou seja, o povo assistiu a tudo, indiferente ao golpe que estava sendo implementado. Apesar do contexto ser diferente, de certa forma a independência do Brasil também foi semelhante. Dom Pedro I disse: diga à minha guarda que estamos nos separando de Portugal. Ou seja, não são movimentos genuinamente populares, pois partem quase que exclusivamente de um movimento de uma elite. Segundo o jornalista Aristides Lobo, que viria a ser ministro no novo governo, o povo assistiu à quartelada de 15 de novembro bestializados, surpresos, atônito e sem alcançar o que significava. E talvez nem tinha como alcançar o que significava mesmo, pois era um golpe, motivado majoritariamente por interesses e egos de membros da elite política e militar brasileira. Por isso, o povo não tomou parte. O povo bestializado, sem refletir até hoje sobre o processo político e histórico que desencadeou em nosso país. Foi assim a proclamação da República no Brasil e também a raiz da nossa pouca afinidade popular com um projeto republicano de nação. A República veio apesar do povo e não por meio do povo. Como foi algo tão desconexo, o povo, e sem um amadurecimento de consciência popular, o jeito foi incluir o povo somente após o golpe. Prometeram à população que haveria um plebiscito para decidir se queriam a monarquia ou a república. Desse modo, a primeiro momento, a república foi proclamada provisoriamente e se decidiu que seria convocado um plebiscito popular para que a população pudesse decidir o que queria, república ou monarquia. Mas, de fato, realmente o
plebiscito foi proclamado, só que um pouco mais tarde, em 1993, ou seja, demorou nada mais, nada menos que um século para realizar o plebiscito com o povo. Portanto, durante 104 anos, a República foi uma república provisória, demonstrando mais uma vez a nossa condição de bestializados diante todo esse processo. Mas enfim, este podcast não é sobre o regime republicano ser ou não melhor que o monárquico. Este não é o foco em questão. Buscamos, no entanto, demonstrar como o processo político brasileiro aleijou a participação popular das decisões relevantes. Vemos o quanto a política no Brasil é verticalizada e tendem a interesses das elites e que as rupturas são muito mais de governantes do que de estruturas. Tudo nos vem estabelecido de cima para baixo e nós, o povo, assistimos tudo, antônicos ou indiferentes. O golpe republicano é um dos maiores exemplos disso. E por isso é tão emblemático estudarmos esse processo, pois mostra as raízes danificadas que sustentam o nascimento da nossa república e que, de certa forma, ainda sustenta a nossa política atual. Entretanto, podemos usar este exemplo como lição para deixarmos de ser o país dos bestializados e tornar verdadeiramente um país democrático com a ativa participação popular nas decisões políticas e sociais. Entendemos que apenas por meio da tomada da consciência de nossa história e das relações políticas que estão estabelecidas, poderemos nos posicionar diante de tudo isso, pedindo as mudanças necessárias. A nossa Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo, mas para isso temos que identificar as nossas mazelas e trabalhar para aperfeiçoar a nossa democracia, evitando golpes dos quais apenas uma elite impõe a sua vontade em detrimento de todo o interesse nacional. Esperamos que essa reflexão contribua nesse processo. Em nome de todos os membros desse grupo, o nosso muito obrigado.